Então, dando continuidade aí no debate, o Efferson, ele tem a sua segunda pergunta. Você tem 3 minutos, fique à vontade, o tempo é seu. Bom, estarei fazendo a próxima pergunta, mas só deixando a observação que a última pergunta do senhor Alexandre foi se Cristo morreu pelos espíritos. A minha resposta foi não, foi pelos seres humanos. Bom, a minha pergunta agora é, Apocalipse capítulo 12, nos fala que durante um período de 1260 dias, um tempo, tempos, metade de um tempo, e 42 meses. Durante este período, esta mulher será protegida, receberá refúgio, auxílio da parte de Deus, receberá sustento, proteção, grandes ásias como de águia. E Deus manterá esta mulher, durante todo este período, fora da vista da serpente. Como isso pode ter acontecido no ano 70 com esta mulher? Se Israel foi completamente arrasado pelas legiões romanas, pelo exército, naquela ocasião, durante aquele cerco sitiando a cidade de Jerusalém. Como houve essa proteção, se Israel naquela ocasião recebeu o juízo da parte de Deus, estava sendo castigado pelo Senhor, porque isso já havia sido profetizado por Cristo, a queda da cidade, a destruição do santuário, e Israel seria disperso por todas as nações da terra. Como tudo isso aconteceu, essa proteção aconteceu, se era um juízo de Deus sobre aquele povo, e não proteção? Tem 5 minutos para você fazer a sua resposta, o tempo é todo seu, fique à vontade. Vamos lá, meu mano F, se você me perguntou, né, essa questão aí, como que Jerusalém ela foi destruída, se ali está escrito que ela receberia essa proteção. Cara, é muito óbvio, não preciso pensar muito, né, para poder responder isso. Logo no início, não sei se você prestou atenção, eu falei que temos uma representação de 2 mulheres, pô. Uma que se prostitui, uma que perde, né, digamos assim, faz com que Deus tira totalmente a sua ligação com ela, né, onde ela quebra a primeira aliança, o primeiro pacto, conforme vai falar em Jeremias 31. Em Jeremias 31 fala isso, onde ele vai falar que tinha despojado com ela, mas ela quebrou essa aliança. Ela quebrou, né? E depois tem aí a segunda mulher. A segunda mulher é justamente a Nova Jerusalém, que está ligada a Jesus Cristo. Então, a mensagem do Apocalipse, essa mensagem, né, dando uma tipologia, uma figura de linguagem, é justamente a representação da igreja espiritual, que não tem nada a ver você pegar isso e querer literalizar. Porque se a gente trouxer para o literal isso aí, não faz sentido. Hoje a gente não tem templo, não tem figura sacerdotal terrestre, não tem sacerdote. Então, como é que eu vou trazer isso para o literal hoje? Não dá. Não existe nenhuma profecia. Até hoje eu estou esperando alguma resposta tua que você não respondeu. Qual é o profeta que profetiza ali a respeito de uma construção de um terceiro templo literal? Sendo que quando se fala em templo ali na antiga aliança, está ligado ao único templo que foi reconstruído ali pelo governador Zorobabel de Judá. Então, não tem como trazer isso para o dia de hoje. Então, a representação dessa mulher é justamente Jesus Cristo, que está ligado aos seus discípulos. E esse descanso, né, essa menção que está fazendo ali, é justamente o tempo que eles conseguem pregar o evangelho durante esse período, enquanto as sete igrejas da Ásia estão sendo propagadas. E eles conseguem perseverar até o fim e chegar numa única plenitude com Jesus Cristo, não aceitando a marca da besta. O número 666, que é a marca de César Nero, do Império Romano. Tá me entendendo? Então, isso não tem como literalizar isso, Edson. Trazer isso para o literal não faz sentido nenhum, porque a gente não tem templo, não tem nada aí no dia de hoje. A Israel que existe aí, Jerusalém que existe aí, é uma cria da ONU, de 1948, que eu quero ver aí quem é que vai me provar, essa Israel que está aí, que foi criada pela ONU, alguma profecia falando sobre ela, porque não tem. A gente pega aqui, por exemplo, você citou até uma passagem de Isaías. Aliás, você não citou, mas eu lembrei dessa passagem de Isaías,
onde ele vai mencionar justamente um enxerto das oliveiras, e você está trazendo para o futuro, que é Isaías capítulo 11, onde vai estar escrito o seguinte: naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Aqui é um apontamento para Jesus Cristo, né? Porque através de uma nova aliança, ainda tem 1 minuto e meio, através de uma nova aliança ele traria essa paz, e ergueria o tabernáculo caído de Davi, conforme vai falar em Amós capítulo 9. Aí depois ele vai falar aqui no versículo 12: Deus levantará uma bandeira como um sinal para juntar os povos de Israel, que é uma casa, e o povo de Judá, que é a segunda casa. Israel, a representação de Efraim, que são as 10 tribos que estavam perdidas em outras nações, e Judá, as 2 tribos que estavam ali na época de Jesus Cristo. Aí depois ele vai mencionar no 13: o povo de Israel não terá mais ciúme do povo de Judá, ou seja, a barreira da inimizade entre ambas as casas, ela quebra. E quando é que se cumpriu isso? No Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2 vai mencionar lá. Todos os povos já estavam ali na época de Pentecostes, todos reunidos lá, representantes de outras nações. Então, meu mano Éfeso, não tem como trazer isso para os dias de hoje. Não faz sentido. É isso aí. Éfeso, você tem aí 5 minutos para fazer a sua réplica. Fique à vontade, o tempo é todo seu. Pode começar. Bom, o livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 3, nos fala: portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz, então o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Miqueias está falando sobre a primeira vinda de Cristo, na qual acontece a rejeição, né, do juiz de Israel, e fala que a nação de Israel ficaria entregue por um determinado tempo, né, seria dispersa por todas as nações. E isso aconteceu após a rejeição de Cristo, com o passar dos anos, algumas décadas depois, com o cumprimento da palavra de Deus, veio a destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e a nação de Israel foi dispersa, né, foi entregue, até que chegue o momento das suas dores de parto, né? E acerca do futuro tempo, Paulo fala na carta aos Tessalonicenses do homem do pecado se assentando nesse templo. E toda a história prova, nos dias atuais, nos nossos dias, nós podemos contemplar Israel como uma potência mundial nos nossos dias, tem todas as condições para reconstruir o seu terceiro templo, tanto judeus ortodoxos, como várias comunidades, como o governo israelense, tem este desejo de edificar o terceiro templo. E o profeta Ezequiel, dos capítulos 40 ao capítulo 48, também descreve o templo do milênio, que na visão do Senhor seria o corpo de Cristo. Ezequiel fala sobre um templo magnífico, né, que supera em grandeza o templo de Salomão, o templo da época de Zorobabel, e o mesmo tempo que passou pela reforma na época de Herodes. Ou seja, tudo é possível se cumprir, irá de se concretizar a reconstrução desse templo, aonde irá se cumprir a promessa de Deus, né? Como fala Daniel capítulo 9, versículo 27, Mateus capítulo 24, versículo 5, e Tessalonicenses, onde descreve que ele se assentará neste templo, querendo se parecer Deus, né? E o outro templo do milênio, como Ezequiel também descreve, né? Então, estou citando 2 templos, o terceiro, como também o templo durante o milênio, que nós temos suportes bíblicos para nos apoiarmos. E outro ponto também, Isaías, capítulo 16, nos fala sobre a fuga de Israel para a região de Moabe, né? Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela no deserto, até o monte da filha de Sião. Do outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnó, como um pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite, esconde os desterrados e não descubra os vagueantes. Ou seja, nos fala que Israel, nos últimos dias, no período de grande tribulação, vai fugir para a terra de Moabe, e Deus está falando para que Moabe possa estar em paz com Israel nesses dias, né? Porque eles estarão fugindo de um grande adversário, né?
esconde os desterrados e não descubras os vagueantes, ou seja, é a fuga da mulher vestida de sol para a região de Edom e Moabe. Daniel capítulo 11 fala que Edom e Moabe escaparão das mãos do anticristo. Isaías capítulo 26 também descreve essa fuga. Salmo 60, Salmo 108 também nos fala sobre quem me levará à cidade forte, quem me guiará até Edom. Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste, e não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calçará aos pés os nossos inimigos. Ou seja, são informações proféticas que falam da fuga de Israel nos últimos dias para esta região. Isaías capítulo 63 nos fala quem é este que vem de Edom, ou seja, Cristo em seu segundo advento há de descer na região de Edom para salvar primeiramente as tendas de Judá, que estão habitando em uma posição, em um local provisório durante aquele período de 1260 dias. A Bíblia descreve futuramente esta fuga da nação de Israel, grande parte ali dos habitantes daquela região fugindo para as regiões aí da cidade de Cisjordânia, a cidade histórica de Petra. Ali se cumprirá essas profecias de Deus no futuro breve. Ô, galera, vai parecer que eu estou fugindo um pouco do assunto do Apocalipse 12, tá? Mas o que acontece? O Apocalipse 12, ele está linkado, né, a várias passagens, inclusive o sermão profético de Jesus Cristo. A pergunta que eu quero fazer para o Éfeso são duas. A primeira pergunta, se você puder, Ronaldo, colocar aí para mim, para aparecer para a galera aí, 1 João capítulo 2, versículo 18. Tem como você fazer isso? Agora não tem como não. Assim, tem como não, né? Direto não tem, porque fica lento aqui as coisas se mexer aqui. Então tá, beleza. Então eu vou ler aqui o seguinte. A primeira pergunta é a seguinte. Meus filhinhos, o fim está perto. Isso é João falando para aquele povo lá na geração de Jesus Cristo. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Foi uma das promessas ali. Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido e por isso sabemos que o fim está chegando. Ô meu mano Éfeso, já se passaram mais de 2 milênios, 2019 anos. O apóstolo João aqui, ele está mentindo? Jesus Cristo vai falar em Mateus capítulo 24, versículo 33, que ele já estaria perto, também próximo e às portas. E no versículo 24, no versículo 34, ele vai mencionar: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E aí, meu mano Éfeso, como é que eu vou trazer isso para o futuro, meu mano? E está falando justamente dentro do contexto do Apocalipse capítulo 12. Jesus Cristo é mentiroso? Apóstolo João também é mentiroso? Fala comigo aí, me responde aí. Hebreus capítulo 1. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou de muitas maneiras, versículo 1, e de muitas maneiras aos nossos antepassados, isso na época da antiga aliança, né? Que falava por meio dos profetas. Aí do versículo 2, mas nesses últimos tempos, por que ele fala isso? Porque naquela geração ali do autor aos Hebreus já era considerado como os últimos dias. E ele nos falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1. E voltando a Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21, versículo 32 e 33. Jesus ele vai falar, não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Alguns até falam assim, mas a geração não é aquela geração que Jesus está falando. Né? Outros colocam, não, mas aquela geração ali dá o sentido de raça, conforme está lá no grego. Né? Aí a gente pega o capítulo 1 de Mateus. O capítulo 1 de Mateus vai estar escrito o seguinte. Deixa eu pegar aqui que ainda tem tempo. Mateus capítulo 1,
versículo 17, vai estar escrito o seguinte, ó. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 gerações desde Davi até os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve mais 14 gerações, ou seja, 3 períodos de 14 gerações. A gente pega desde o período do cativeiro babilônico até Jesus Cristo, a gente tem ali o último rei de Judá legítimo, porque era enquanto o templo estava de pé. Esse templo foi destruído pelo rei Salomão, e daí não se conta ali Joaquim, que sucedeu, que no caso iria suceder a Zedequias. Então, desde o período de Zedequias, que é 586 anos, a gente divide para 14 gerações. E a gente tem, em média, 41 anos, que é aproximadamente 40 anos a geração, que é justamente o período que Jesus Cristo morre ali, do ano 30 até o ano 70, que bate certinho. Okay. Não dá para trazer para os dias de hoje.